Existem muitas formas de ver a história da Bíblia. Perceba que eu falo no singular, a história, não as histórias. Existem muitas formas de observar a única história que liga todas as histórias na Escritura. O famoso teólogo luterano Oscar Cullmann popularizou o termo história da salvação, para falar daquilo que dava unidade a toda a revelação bíblica. Todas as histórias bíblicas seriam pequenos capítulos de um grande drama da salvação que Deus entrega ao seu povo. Teólogos de outras linhas argumentam a favor de uma história da glória de Deus, onde o que dá ordem central para toda a Escritura seria a propagação da sua glória. Alguns vão falar de alianças como esse tema central, outros vão falar da administração de Deus em suas dispensações. Cada uma dessas leituras tem suas verdades, e talvez todas estejam igualmente corretas. Nesse Natal, nesse culto de Natal, eu gostaria de apresentar mais uma forma de ver a unidade das histórias da Bíblia. Olhar para a Escritura como capítulos de um drama muito particular, de um drama da presença de Deus. Ao olharmos para toda a Bíblia, a gente vê que ela poderia muito bem ser dividida em duas partes: as promessas da presença de Deus no Antigo Testamento e o cumprimento da presença de Deus no Novo Testamento. Essa é uma história de natividade, uma história do Emanuel, um drama da presença de Deus que começa na criação em Gênesis e encerra na nova criação por toda a eternidade no Apocalipse. Isso não é exagero. Já no começo de tudo, nós temos o relato da criação com um Deus que se faz presente através da figura humana, como imagem e semelhança que exercem governo e domínio. É isso que nós lemos em Gênesis capítulo 1 e em Gênesis capítulo 2. Um Adão e Eva que são criados para refletir Deus, como imagem do Senhor, como semelhança do Senhor. Adão e Eva representavam a presença de Deus na terra e refletiam como espelho a glória desse Deus. Dotados do compromisso de exercer governo e domínio, Adão e Eva então seriam representantes desse Deus aqui nesse mundo, como embaixadores do próprio Senhor, exercendo o governo de Deus, exercendo o domínio que provém diretamente de Deus. Ora, o próprio Deus se fazia presente no jardim com Adão e Eva, andando com eles. Sabemos que Deus falava com Adão e Eva, sabemos que Deus fazia presente na viração do dia, de Gênesis 3:8. Alguns teólogos tentam argumentar que Deus se fazia presente, mas não aparecia realmente, Adão nunca viu Deus de verdade. A gente até canta aquela música no cantor cristão, que nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Mas eu não tenho conseguido acreditar nisso. Muitas dessas interpretações vêm diretamente da ideia de Deus não se mostrar a Moisés no Pentateuco, de algumas outras interpretações de textos mais posteriores. Mas Adão, pela minha leitura, representa outra realidade. Deus aparecia a Adão na viração do dia e andava com ele, tanto que Adão se esconde fisicamente de um Deus que vem e pergunta por ele, já antes da queda. A presença de Deus era dada ao homem tanto em sua própria natureza, quanto em seu exercício no mundo, quanto ainda no próprio Senhor vindo se manifestar na vida de Adão. Havia 3 níveis profundos de presença. Havia uma presença antropológica, como quem Adão era como homem, aquela que Eva era como mulher. Eles eram representação de Deus para exercício do governo de Deus. Eles eram a presença de Deus no mundo. Fora isso, havia uma presença de Deus que se dava no nível da atuação de Adão e Eva, não simplesmente em quem eles eram, mas no que eles faziam. Eles agiam no mundo como presença de Deus, trazendo o mundo à submissão do governo e da autoridade de Deus. E havia, em terceiro lugar, uma presença que se dava de forma direta do próprio Senhor, vindo e conversando e sentando com eles. Infelizmente, o pecado entrou no mundo, e com o pecado, Deus se afasta. O pecado tomou de nós a viração do dia.
Vivemos em trevas, vivemos em escuridão. Ainda somos imagem de Deus, mas somos quebrados e torcidos. Ainda somos governantes e dominadores da criação, mas constantemente é a criação que nos domina e nos governa. Um vírus, um ser microscópico que toma de nós a cantata de Natal por adoecer 9 coralistas, é um exemplo de como as coisas da criação acabam tendo força sobre nós ao invés do contrário. Quando ao invés de dominarmos a natureza nos domina. Quando ao invés de cuidarmos da criação, a criação é quem acaba se colocando sobre nós. Mesmo assim, Deus promete a sua presença. Nós perdemos a viração do dia onde Deus desce para vir falar conosco diariamente, mas Deus promete, mesmo na queda do homem com o pecado, que Ele habitaria conosco. Ele diz à serpente, que no relato de Gênesis representa o diabo: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A promessa que é dada com o pecado do homem é que nasceria alguém do ventre da mulher. A expectativa era de um filho físico que nasceria do ventre, que sairia da barriga. Esse se colocaria em inimizade, em oposição a essa antiga serpente. Esse pisaria a cabeça. Isso é um ato muito físico. Nascer é um ato físico. Pisar a cabeça de um animal é um ato físico. Ter seu calcanhar ferido é um ato físico. A ideia aqui é que nasceria uma presença enviada de Deus do ventre da mulher para livrar o homem dessa força do diabo que veio em oposição a todos nós. Numa leitura um pouco mais íntima e talvez até bondosa do texto, a gente acaba imaginando a ideia de que esse ser que viria e nasceria teria que ter alguma força e autoridade divina, considerando que ele pisaria a cabeça daquele que representa a própria força do diabo. Não podia ser um homem comum, mas alguém prometido que teria sim uma humanidade que nasceria da cabeça da mulher, mas também alguma força sobrenatural contra as forças do diabo. É uma promessa de presença, e a promessa de presença de alguém que seria em algum nível divino. A informação em Gênesis 3 ainda é muito compactada, e essa informação vai sendo cada vez mais escancarada diante dos nossos olhos à medida que o Antigo Testamento vai acontecendo. Por todo o Antigo Testamento podemos encontrar com frequência Deus prometendo a si mesmo e a sua presença como um fator motivador para a obra que Ele mesmo instituía. Nasce os filhos homens de Eva, e Eva se alegra porque talvez seja ali a presença daquele que vai pisar a cabeça da serpente. Infelizmente não é nas gerações seguintes que isso acontece. Deus levanta os seus patriarcas do povo judeu, e nesse processo Deus vai prometendo que seria presente com o seu povo. Claro, com a presença que naquele momento não estava se dando através da materialidade, da promessa daquele que nasceria do ventre, mas ainda era uma presença real que dava àqueles homens a expectativa, o desejo, mais um nível de concretização, sim, de uma presença que acompanhava o seu povo. Ainda em Abraão, a gente lê em Gênesis 12 que o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. E ali Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Deus aparece a Abraão. Deus diz que vai mostrar a Adão uma terra, e diz para Adão sair de onde ele está, para Abraão sair de onde ele está. A ideia é que Abraão não toma uma decisão sozinho, mas que Adão parece estar acompanhado. A saída de Abraão de sua terra, na verdade, não foi Deus dizendo vai lá, foi Deus dizendo vem comigo, acompanha a minha presença, que a minha presença vai te mostrar onde você precisa estar. Foi isso que deu força para que ele saísse do meio da sua casa, para que ele se aventurasse em uma terra que ele não conhecia, sem recursos eletrônicos, sem meios de segurança, sem um governo que lhe desse assistência, um processo pessoal arriscado de largar toda a sua família, de largar as bênçãos e a segurança familiar, de recursos de terra, para simplesmente ir a um lugar desconhecido. Ser, no primeiro momento, quase que como um andarilho,
confiante na presença de um Deus que lhe mostraria. Isaac, filho de Abraão, também recebe a promessa da presença de Deus. Diz Gênesis 26 que na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Isaac não precisava ter medo. O motivo pelo qual ele não precisava ter medo é porque uma presença o acompanhava. Era a presença do próprio Deus que acompanhava seu pai. Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, recebe também da parte de Deus em Gênesis 28: eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para essa terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que prometi. Em Gênesis 31:3 diz: e o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e para a sua parentela, eu estarei com você. Deus ordena, Deus comanda, mas Deus se coloca. Esses homens não estavam ao bel prazer. Os patriarcas de Israel não fizeram as coisas que fizeram baseados na própria força ou no seu próprio braço. Eles fizeram tudo o que fizeram em nome da fé, porque eles tinham a confiança de que uma presença os acompanhava dia após dia, e era a presença do próprio Deus Salvador. Depois do período dos patriarcas, o próprio Moisés, talvez o maior nome do Antigo Testamento, também recebe da presença de Deus por várias vezes. A gente lê em Êxodo 3, quando diz Moisés perguntando a Deus: quem sou eu para ir a Faraó tirar do Egito os filhos de Israel? Diante da sarça ardente que se consumia, aliás, que queimava e não se consumia, onde Deus se revela, mostra quem Ele é, dá o seu nome. Moisés não acredita que ele pode ser o libertador de Israel no Egito. Deus o comissiona e Moisés treme, porque aquela missão era grande demais para ele. E a resposta de Deus é: eu estarei com você. Missões impossíveis, absolutamente improváveis, muito maior do que as capacidades do homem, são motivadas pela presença, pela certeza de que um Deus acompanhava cada um desses homens de Deus. Mais à frente, em Êxodo 33, 30 capítulos à frente, já nesse processo de libertação de Israel do Egito, a gente lê Deus dizendo a Moisés: a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não me façais sair desse lugar, pois como se poderá saber que alcançamos favor de ti, eu e teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? E então Moisés pede para ver Deus. Ele quer mais da presença, ele quer mais de Deus com eles, ele quer mais dessa fisicalidade do Senhor diante dele. Peço que me mostres a tua glória, pede Moisés. Deus nega. Ainda não era a hora de cumprir plenamente a promessa da presença. Ele disse que vai passar. Moisés não poderia ver a face de Deus, porque ninguém consegue ver a face de Deus e viver. Homens pecadores não podem ter esse contato com o Senhor. Mas ele vê Deus de longe, meio de costas, através de uma fenda da rocha, coberto com a mão. Então o rosto de Moisés brilha diante da presença, de um vislumbre da presença. Ele vislumbra de longe. A gente canta, não é? Que ninguém pode contemplar o sol quando brilha em seu fulgor. Então quem contemplará aquele que do sol é criador? Se a gente não consegue olhar para o sol diretamente, se queima a retina, como olhar para aquele que criou o sol com o poder de sua voz? Aquele que criou o sol, simplesmente falando, que criou as estrelas, as nebulosas, que criou cada partícula subatômica, que criou os vulcões. Como contemplar a grandeza de Deus? A sua presença prometida ao povo de Israel depois da libertação mosaica. Em Deuteronômio 20,
Israel é colocado diante de seus inimigos em batalha, e Deus diz ao povo: quando vocês saírem para fazer guerras aos seus inimigos e virem cavalos, carros de guerra, um povo maior em número do que vocês, não tenham medo deles, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito, está com vocês. Quando estiverem se preparando para a batalha, o sacerdote se adiantará e falará ao meu povo, dizendo: escute, povo de Israel, hoje vocês estão preparando para lutar contra os seus inimigos. Que o coração de vocês não desfaleça, não tenham medo, não tremam, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, é quem os acompanha e vai lutar por vocês contra os seus inimigos, para que vocês sejam salvos. Diante de batalhas militares, diante de ter que segurar uma espada e lutar numa guerra, diante do perigo de morrer de um golpe de espada, de uma flecha, pisoteado por um cavalo, com um machado, uma lança, diante da morte, diante de um combate militar, o que dava força para esses homens era a certeza de que Deus estava com eles, era a certeza de que o Senhor os acompanhava em cada uma de suas batalhas. Não era pela força dos carros, não era pela força dos cavalos, não estava na habilidade com a espada ou na força da lança, estava na presença de Deus que os acompanhava em tudo. Nós sabemos que a maioria dos profetas do Antigo Testamento, depois desse período histórico dos livros do começo do Antigo Testamento, tiveram problemas com a proclamação da mensagem do Senhor. O povo não queria receber a pregação, poucos deles foram realmente ouvidos. A presença de Deus, no entanto, servia de fortalecimento para cada um desses homens na mensagem que eles tinham para entregar. Logo após esse período da libertação de Israel do Egito e no processo de ida para Canaã, Josué escuta da parte de Deus em Deuteronômio 31. O Senhor deu essa ordem a Josué, filho de Num: seja forte e corajoso, porque você levará os filhos de Israel para a terra que sob o juramento lhes prometi. Eu estarei com você. Agora, aquele que seguiria os passos de Moisés é alguém que recebe a promessa da presença, que já começa a se concretizar em Josué capítulo 1. Ninguém poderá resistir a você todos os dias de sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, diz Deus a Josué. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra que sob o juramento prometi aos pais deles. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Os profetas, então, começam a manifestar o ministério deles diante da força da presença do Senhor, em que em batalhas militares, no ensino da palavra, no consolo do povo, tudo isso se dava através da certeza de uma presença, que ainda não era a presença física de Deus de volta com os homens, como era no livro de Gênesis, no começo, ali com Adão e Eva, mas ainda era uma presença real, forte e poderosa, que motivava o povo a trabalhar. Gideão também não creu que era capaz de cumprir o mandato de Deus e obedecer ao chamado divino. Gideão pergunta: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, eu, o menor da casa de meu pai. O consolo de Deus é claro para Gideão. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Portanto, eu hei de ser contigo. Tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Fraco, de uma família rejeitada, o menor entre os irmãos, mas a presença de Deus que o acompanhava transformava inimigos militares em nada. Josafá, em 2 Crônicas, recebe mesmo de Deus. Escutem com atenção, todo o Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa da grande multidão, pois essa batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Zir, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Nesse encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles
porque o Senhor está com vocês. A presença de Deus prometida ao rei Josafá e ao povo era tamanha que em um combate militar, e isso não era tão comum na história de Israel, eles iam se posicionar para a batalha e não iam precisar nem sair da posição. Os exércitos estariam postos, os exércitos inimigos viriam em direção, e o povo de Israel não precisaria se mover, porque Deus estaria lutando por eles. No livro de Daniel, nós lemos a história de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que foram lançados amarrados numa fornalha incandescente por se recusarem a adorar Nabucodonosor. E Nabucodonosor, no livro de Daniel, no capítulo 3, olha para aqueles 3 homens dentro de uma fornalha e não vê 3, vê 4. Ele diz que vê alguém que era como um filho dos deuses, uma figura divina, poderosa, junto com eles numa fornalha incandescente, porque há uma presença que se manifesta para proteger aqueles 3 jovens fiéis. Há uma presença que se manifesta não só nas batalhas, não só nas vitórias, mas nas fornalhas. Uma presença que vem quando o fogo está mais incandescente, quando a fornalha está acesa 7 vezes mais, e Deus vem se fazer presente com eles. Ageu tentava pregar o evangelho, Ageu não era ouvido, e então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo em Ageu 1: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor ressuscitou o espírito de Zorobabel, governador de Judá, e o espírito de Josué, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo. E eles vieram e fizeram a obra da casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. A casa estava destruída, mas a certeza da presença de Deus sobre eles fez com que eles conseguissem construir aquela casa para Deus. Pelo que parece, Deus costumeiramente usa a si próprio como um meio de encorajar o seu povo para servi-lo com mais afinco. É a presença de Deus que encorajava os cristãos a permanecerem fiéis. Era a presença de Deus que encorajava o povo judeu a permanecer fiel. Foi a presença de Deus que fez com que a igreja ao longo da história permanecesse firme. O famoso reformador João Calvino, comentando sobre esse texto de Ageu, diz que essa era a forma pela qual os profetas eram comumente encorajados: eu estou convosco. Calvino diz que a experiência demonstra suficientemente que nós nunca obedeceremos realmente de coração, exceto quando confiarmos em suas promessas. É quando confiamos na promessa da presença que a gente continua, que a gente demonstra a verdadeira fé no Senhor. De forma que, se Deus apenas nos chamasse para a obra, deixando a nossa esperança duvidosa, todo o nosso zelo, sem dúvida, desvaneceria. A conclusão de Calvino é a seguinte: nós não conseguimos devotar nossos serviços a Deus, a não ser que Ele nos sustente e nos encoraje através de promessas. A grande promessa aqui é a promessa da presença. Jeremias foi encorajado da mesma forma em Jeremias 1: assim veio a minha palavra do Senhor dizendo, as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Deus, eu não sei falar, eu ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não temas diante deles, porque eu estou contigo. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu estou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Assim como Moisés, assim como Gideão, Jeremias se vê sem saber falar, sem saber se impor contra os outros, alguém ainda jovem, desconsiderado socialmente, mas Deus permanecia com ele. Isaías 43, lemos: mas agora diz o Senhor que criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel: não tenha medo, porque eu o remi. Eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão, porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Sebá, para que você fosse meu. Visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca de sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Deus consola o povo através de Isaías diante da presença
os rios são profundos, você não se afoga. O fogo é quente, você não se queima. Porque o Santo de Israel, aquele que deu o Egito, que deu a Etiópia, que deu o Sebá, está com você. A mensagem do Antigo Testamento é uma mensagem de promessa, uma promessa de uma presença que consola, uma presença que incentiva, uma presença que empodera, que dava para o povo de Deus, para os profetas, para os guerreiros, força diante de obras e missões impossíveis. Fossem missões proféticas, fossem missões militares, Deus estava dando presença ao seu povo, e a presença garantia sucesso. Mas, irmãos, essas promessas, maravilhosas como eram promessas. O povo militar não via Deus com uma espada em cima de um cavalo à frente deles. O profeta sabia que Deus estava com eles, mas o profeta não sentava na mesa para tomar um café da manhã com o Senhor. Era uma promessa. Deus chegou a falar face a face com Moisés como quem falava com um amigo, mas foi Moisés. Quando Deus aparece de forma um pouco mais clara para o povo, o monte começa a fumegar e o povo pede misericórdia para não ver Deus, porque o povo não estava preparado para o cumprimento da promessa. O pecado separava o homem de Deus. Mas é no Novo Testamento que temos a maior concretização da presença de Deus. Em Cristo, o próprio Deus se torna homem e anda conosco. E aquela promessa de Gênesis 3 se cumpre na pessoa de Cristo Jesus, que é o Emanuel, que é o Deus conosco, que é o Deus presente, que é o Deus que não nos abandona, que é o Deus que continua do nosso lado diariamente. Um Cristo que promete estar com seus discípulos. Um Cristo que ele nasce já como aquele que é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente, o Deus que está do nosso lado, aquele que sim, agora está ao lado do Pai, à direita de Deus. Aparentemente deixava seus discípulos sós quando ele, encarnado, volta aos céus, mas que mantém a sua presença todos os dias ao nosso lado através do seu Espírito. Um Cristo que vem para ser a imagem do Deus invisível, diz Colossenses 1,15, o primogênito sobre toda a criação, aquele que quem vai até vai ao Pai, aquele que quando nós o vemos, vemos o Pai. Cristo era Deus passando do nosso lado. Cristo era a presença perfeita de Deus, que foi prometida no Antigo Testamento e plenamente cumprida nele. Aquele que nasce do ventre da mulher, nasce do Espírito de Deus. Maria, uma mulher comum, uma mulher que amava ao Senhor, mas jovem, recebe no seu ventre o próprio Senhor. Em Maria se cumpre a promessa feita a Eva, e nasce de dentro dela aquele que era homem, mas que não nasce de uma coabitação carnal comum com José, mas que nasce de uma gravidez que provém diretamente do Espírito. E então nós temos aquele que é físico, que é humano o bastante para nascer do ventre, mas é divino o bastante para pisar na cabeça do diabo e libertar-nos da ausência, e libertar-nos de um Deus que está longe, agora vendo um Deus que pisou nessa terra, um Deus que respirou o mesmo ar, um Deus cuja pele também soltava partículas como a nossa pele solta, que o cabelo crescia, que os dentes de leite caíram. Um Deus que foi homem, um Deus que andou entre nós, um Deus que passou por aqui, que cumpriu, que manifestou plenamente a presença que era prometida nele, uma presença que pôde ser vista nele. O nascimento, a festa da natividade, o Natal, é o momento para lembrarmos de que Deus passou por aqui. Nós focamos na Páscoa, falamos bastante da morte de Jesus, porque foi a morte que nos concedeu vida. Mas a morte aconteceu porque ele viveu, porque ele nasceu, porque ele veio ao mundo, porque estava escrito nas estrelas. É isso que Paulo diz, que na plenitude dos tempos ele veio ao mundo.
Plenitude nos tempos literalmente significa quando o tempo se tornou completo, quando foi completo, quando chegou na totalidade de um tempo. A ideia é que havia um tempo pré-determinado, havia um destino posto, e foi quando isso se tornou completo que Jesus vem para iniciar o fim de tudo. Jesus começa a escatologia, Jesus começa o fim, porque Jesus manifesta a presença eterna de Deus agora. Adoramos um Cristo que era Deus presente, que era Emanuel, que era o Deus conosco, aquele que era amigo de pecadores, aquele que não nos desampararia, aquele que está do nosso lado, o Emanuel. Nós temos a presença dele em nosso meio sempre que nos reunimos em seu nome, diz Mateus 18. Nós temos socorro bem presente nas tribulações de Salmo 46, porque ele está do nosso lado. O Salmo 23, no verso 4, diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele permanece presente em Cristo Jesus. Você escuta isso e diz: ah, pastor, eu não sei, porque semelhante ao povo no Antigo Testamento, eu não estou vendo Deus presente. Ele nasceu, mas ele nasceu faz um tempo já, morreu, foi assunto aos céus. Ele foi Deus presente para os apóstolos, para um pessoal ali na Galileia, na Judéia, Jerusalém. Para a gente, cadê Deus que eu não vejo? O texto da grande comissão em Mateus 28 é um texto que me constrange muito, porque é um texto que tem um sabor de Antigo Testamento. Quando em Mateus 28, 18 em diante, Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide portanto e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus, a imagem do Deus invisível, está conosco todo dia, não é nas batalhas militares, é todo dia, não é simplesmente o quarto homem na fornalha, é todo dia, não é simplesmente diante das mensagens proféticas que não eram ouvidas, é todo dia. Há uma presença de Cristo constante, diária, até mesmo interna. Nos últimos sermões do Evangelho de João, a promessa é que viria o outro Consolador, o outro advogado, o outro Paracletos, que viria e habitaria conosco todos os dias. A promessa da grande comissão é uma promessa sim diante de uma ordem, mas que agora nós podemos levar o Evangelho, porque nós não vamos sozinhos, porque é uma presença diária. Ele não foi Emanuel dos judeus do século I, ele não foi Emanuel dos apóstolos, ele é nosso Emanuel. Ele é o nosso Deus presente. Podemos comemorar o Natal ano após ano, porque ano após ano Ele continua nascido, porque ano após ano Ele continua presente, porque ano após ano Ele continua dentro de nós e ao nosso derredor. Quando Jesus diz: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, Ele promete presença. Ele promete que estará com a gente. A construção grega da grande comissão é muito legal, porque no grego, geralmente os verbos conjugados em primeira pessoa não vêm com pronome. Então geralmente o grego não dizia eu falo, eu ando. Ele só dizia falo, ando, vou, porque o verbo conjugado na primeira pessoa já continha o pronome ali. Eles só usavam o pronome se quisessem dar ênfase. Quando João Batista diz eu batizo com água, mas Jesus vem ali para batizar com o Espírito, ele usa o pronome eu batizo, porque ele quer enfatizar com outro que faria outra coisa. Jesus olha para os discípulos e diz ele mete o pronome ali, eu estou convosco. Ele não quer dizer, olha, vai ser um anjo que me representa, não, vai ser aqui uma presença, mas eu vou estar lá no céu, olhando aqui de longe, e vocês vão lá. Não, eu estou mandando aqui uns 4 advogados sangue bom para me representar. Não. Ele, o próprio Deus que morreu na cruz está presente. O próprio Deus invisível, a própria imagem do Senhor é revelada na sua palavra e aplicado em nós, em presença todo dia pelo poder do Espírito Santo. O quarto homem na fornalha, o Deus que se manifesta com pessoas no fogo flamejante,
É o mesmo Deus de Romanos 8, que é o Espírito Santo, que se coloca nos nossos sofrimentos e que sofre conosco e que ora por nós. A presença do Espírito é real, é vívida, é mais profunda agora do que no Antigo Testamento. Agora nós somos o tabernáculo. Se antes eles tinham que levar o tabernáculo para cima e para baixo para que a manifestação de Deus se desse, agora nós somos o tabernáculo. Se antes havia o Santo dos Santos, o local da presença de Deus, que apenas um homem escolhido, cheio de rituais de purificação, podia entrar, agora o véu se rasga. E nos relatos do Evangelho, sempre que o véu se rasga, o primeiro relato posterior é um gentio que se converte. O véu rasga, um gentio se converte. O rasgar do véu é muitas vezes interpretado como um chamado para que todos possam entrar no Santo dos Santos. Mas é um pouquinho diferente disso. É a ideia de que Deus não está mais preso ao Santo dos Santos. Ele se deixou manifestar exclusivamente por um tempo naquele lugar, mas agora ele se manifesta aos povos, aos gentios, a todas as nações. Há uma presença que é grafada no mundo, que vem diretamente de Deus. Não é outra pessoa, não é um anjo, não é uma força, não é uma energia, é o próprio Cristo nos conduzindo, nos acompanhando, aplicando a redenção nos nossos corações. Aquele nascimento em Nazaré, 2 milênios atrás, ainda é um nascimento real, ainda é uma presença contínua. Ele ainda está presente e vibrante e vigoroso ao nosso lado, nos levando a anunciar o Evangelho às nações e a permanecer firmes nele. Jesus saiu desse plano físico, assentou-se à direita do Pai, mas Ele não nos deixa sós. Ele continua presente, continua amigo de pecadores, continua Emanuel, continua Deus conosco. Eis que eu estou convosco todos os dias. Todos os dias. Os crentes têm a presença desse glorioso Deus que nasceu todos os dias da vida, em cada dia em que nós vivemos. Não há dia, não há hora do dia, não há momento na nossa vida em que Ele esteja longe de nós. Às vezes falamos que Deus está distante, que não sentimos a presença. Você pode não sentir, mas ela é real. Ela é real. Se você tem seu coração depositado em Cristo Jesus, essa presença está com você todos os dias. Claro que Isaías 8 diz que nosso Senhor às vezes é um Deus que se esconde. Às vezes a gente tem um Deus que por algum motivo não está manifesto de forma plena em algum momento da nossa vida, às vezes o nosso pecado, a nossa fuga. Mas a verdade é que Deus nunca é um Deus realmente distante. Ele diz que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Paulo diz: estaremos para sempre com o Senhor, em 1 Tessalonicenses. Ouvimos o Deus dizendo em Hebreus 13: não te deixarei nem te desampararei. Não importa, irmãos, o que o futuro reserva para nós. Não importa quais serão os desdobramentos dessa pandemia mundial. Não sabemos o que se dará em termos de saúde pública, não sabemos quais serão os resultados econômicos da nossa própria vida. Nós não sabemos o que a nossa saúde, a nossa família, os nossos planos e sonhos para a nossa vida acadêmica, profissional, ministerial. Nós não sabemos o que será do amanhã. O que sabemos é que todos os dias Deus continua presente. Que aquele que nasceu subiu aos céus, mas continua aqui conosco todo dia. Se estamos em Cristo, Cristo está em nós. E essa obra dá poder para todo serviço missionário. Essa obra dá poder para toda pregação do Evangelho. A presença de Cristo não vem simplesmente para que possamos curtir ela. A presença de Deus não se dá para que a gente sinta uma coisa física, uma comichão aqui no interior, um arrepio na espinha. A presença de Deus se manifesta para que nós façamos alguma coisa. E o que a gente faz, como se manifestou no Antigo Testamento,
em que Deus aparece e dá a sua presença para vitórias militares, em que Ele aparece e dá a sua presença para consolar na fornalha e no sofrimento e na perseguição, em que Ele aparece e dá a sua presença para que o povo tenha força para continuar crente. Ele vem e dá a sua presença para que os profetas falem com fidelidade. Hoje Ele vem e dá a sua presença para que encontremos a salvação e proclamemos a salvação. A promessa da presença vem na grande comissão, justamente para que a gente tenha o mesmo consolo de Paulo, quando Deus fala com ele em Atos 18: não temas, porquanto eu estou contigo. Nós não precisamos temer, porque há uma presença constante, firme ao nosso lado. Ao cumprirmos a sua obra, a levarmos o evangelho, a pregarmos a salvação, Ele continua conosco. Quando a gente sai para levar Cristo, quando a gente vai para o trabalho, quando a gente prega no nosso trabalho, quando a gente vai para a faculdade e vive a vida de fé na faculdade, quando a gente vai fazer as compras, quando a gente vai fazer um Uber, quando a gente vai passear na praia, Cristo continua conosco. Cristo continua presente e Ele nos dá poder e graça nisso tudo. Quando o Bruce Olson, o famoso missionário na América Latina, ele, sem nenhuma ajuda missionária, vem para o sul pregar o evangelho, ele ora pedindo para que Deus o console. Ele sente como se Deus estivesse falando com ele, Deus dizendo: Bruce, eu também estou na América do Sul. E ele foi consolado à obra missionária diante da certeza de que ele não estava saindo dos Estados Unidos para ir sozinho para algum lugar perdido. Ele estava indo onde Deus estava. Quando cumprimos a obra missionária, nós vamos aonde Deus está. Quando cumprimos a obra missionária, a gente leva a mensagem de Cristo onde o próprio Cristo já se faz presente, e a gente tem um contato mais próximo com Cristo nisso. Johnston escreveu um livro chamado A Igreja é Maior do que Você Pensa. Ele diz que nós nunca estamos mais próximos de Deus do que quando nossas vidas estão envolvidas na sua missão. A promessa em Mateus 28:20 de que Ele estaria para sempre conosco foi dada àqueles que fazem discípulos. Pensa na história de Jonas. Jonas é levado para a obra missionária, Jonas não quer, Jonas foge para o extremo oposto. Deus, que é muito educado e respeita as vontades das pessoas e sempre bate na porta, um Deus tão educado, pega Jonas e enfia no ventre de um peixe, vomita Jonas 3 dias depois em outro lugar. Os teólogos debatem até hoje se Deus manteve Jonas vivo de forma sobrenatural ou se Jonas morreu e foi ressuscitado sobrenaturalmente. Jonas prega, o povo se converte, Jonas sobe no monte, um verme come uma planta, Jonas tem pena da planta e não tem pena do povo, e Deus trata Jonas. Jonas vai como pregador e Jonas é quem recebe pregação. Jonas vai como missionário e Jonas é quem é instruído. Porque quando nós fazemos a missão, quando nós cumprimos aquilo para o qual Deus nos manda, nós estamos indo onde Deus está. E há uma presença que se manifesta diante de nós quando a gente vai. E geralmente quando nós manifestamos a missão de Deus no mundo e levamos a presença de Deus para o mundo como sacerdotes para os povos, o próprio Deus dá a sua presença a nós. Já deve ter ouvido o velho jargão evangélico que crente que trabalha não dá trabalho. Geralmente as pessoas que mais dão trabalho em lutas morais, em batalhas espirituais na igreja, é quem menos está servindo, quem menos está se colocando para cuidar do evangelho, da pregação do evangelho. E muitos acreditam que não, é porque o cara está pregando, e se ele está pregando é porque ele é melhor, porque ele é superior. Está no ânsia é porque é mais crente, está no ministério de oração é porque é nível 3 de santidade. Quando na verdade é se envolver nas coisas de Deus que dá mais vivacidade à presença de Deus. É quando a gente aprende mais e é mais consumido pela necessidade dessa presença. Em Marcos 3, Jesus nomeou os 12 para que estivessem com Ele e os mandasse a pregar. Nós não podemos cumprir a obra de Deus sem a comunhão firme com o Deus dessa obra. E essa promessa de Cristo se manifesta de forma maravilhosa na obra missionária. David Livingstone, famoso missionário, orou dizendo: Senhor, envia-me onde quiseres, mas vá comigo. Coloca sobre mim qualquer fardo, mas sustenta-me. Corta qualquer laço, a não ser aquele que me une a ti. Irmãos, se nós temos a presença de Cristo,
se temos o seu nascimento constante e presente diante de nós todos os dias, nós temos a confiança e a convicção de que podemos enfrentar fornalhas ardentes, exércitos maiores, conquistas de terras prometidas, pregações a povos duros, e ainda assim teremos o consolo daquele que é o Deus conosco. Jesus desse o Espírito habita em nós durante todo esse momento. Não somos deixados para vivermos à deriva, à memória de um Deus de 2 milênios atrás, mas somos todos os dias levados a esse mesmo Cristo pelo Espírito Santo, que nos santifica, que ora conosco, que nos purifica, que nos incentiva a sua obra. O Deus que nasceu continua vivo em nós através do seu Espírito, e então ele volta a uma promessa de um Deus que habitará conosco para sempre. A gente não abriu nenhum texto ainda, a não sei que você tenha me acompanhado aí pela sua Bíblia, mas Apocalipse 21 é um texto que eu tenho lido muito nessa quarentena. Desde março eu tenho lido Apocalipse 21, pelo menos umas 2, 3 vezes por semana lá em casa, tenho pensado nesse texto, porque ele é a manifestação última da promessa. Uma promessa que se manifesta com muito mais força do que aconteceu com Adão e Eva. Uma promessa que se manifesta com força e com fidelidade no fim de todas as coisas, quando todos seremos consumidos pela presença. Apocalipse 21, 1-4 diz: e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. A promessa, meus irmãos, é a promessa na qual nos apegamos todo dia, é a promessa de que Deus habitará conosco. O tabernáculo de Deus descerá para estar com seres humanos. Seremos seu povo, seremos povos dele, e Deus mesmo estará conosco, e Deus mesmo será nosso Deus, e Deus mesmo vai enxugar do nosso rosto toda lágrima. Não existirá mais morte, luto, pranto, dor, pandemia, miséria, depressão, câncer, angústia, doença. Só existirá um Deus que desce e habita conosco para sempre. Irmãos, nós somos tão divididos por causa de política. Nós somos tão divididos por causa de visões do que é melhor para a sociedade. Qual candidato é melhor que qual candidato? Qual voto é melhor do que qual voto? Quem é melhor para resolver os problemas? E eu acho que as pessoas podem ter suas opiniões, não tem problema nenhum. Mas, irmãos, existe uma resposta política que se dará eternamente quando Deus vier e destronar todos os reinos desse mundo, e que haverá um trono eterno, em que a questão não é mais se é PT, se não é PT, se é Bolsonaro, se não é Bolsonaro, quem é que vem, quem é que não vai, se é Moro, se é Luciano Huck. Dane-se todos esses homens, que se explodam todos os reinos dessa terra, que se acabem todas as respostas humanas. O próprio Deus habitará com a gente. A gente vai brigando de remendo em remendo, de possibilidade em possibilidade, de cura, de vacina, de remédio. Haverá alguém que vai extirpar toda morte, toda doença, toda dor. Irmãos, a gente busca respostas nessa vida, mas a gente não pode perder do nosso coração a ansiedade do Maranata, a ansiedade do ora vem, a fome de que os reinos desse mundo acabem e que Deus venha com a sua presença total, e que todos estejamos unidos em volta do trono, dizendo: santo, 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 porque o Deus que nasceu
brilhará como luz em todos nós. Celebrar o Natal é celebrar o gostinho, o aperitivo de um Deus que estará fisicamente presente diante de todos nós para sempre. O Natal concretiza uma promessa que se deu por anos no Antigo Testamento, mas também nos dá uma nova promessa, que sim, já está manifesta em nós através do nascimento de Jesus, mas que se aprofunda quando o ainda não do reino der lugar ao já da eternidade, em uma nova Jerusalém que nasce, que vem para sempre, e que em Cristo encontraremos a solução para todas as perguntas que nem fizemos, a cura de todas as dores que nós mesmos causamos, o consolo de males que todo dia trazemos para a nossa própria alma. É no nascimento, é na presença que nós encontramos o caminho que abre as portas para a redenção que está disponível em Cristo Jesus para todo sempre. As primeiras coisas vão passar, o reino daquilo que é primeiro vai embora, e teremos uma eternidade diante daquilo que é último, que é uma presença que se dá para frente. Infelizmente, os nossos irmãos no Antigo Testamento só puderam vislumbrar de longe, mas essa é uma terra prometida que é dada para todo aquele que crer e que permanecer firme na obra de Cristo Jesus. Que nesse Natal nós possamos crer na promessa, que nesse Natal nós possamos crer no cumprimento da promessa que já foi dado, e que nós possamos com isso encontrar força para vivermos como crentes que estão cheios da presença de Deus e que estão ansiosos pela manifestação final, eterna e cabal da presença de Deus no mundo, com a sua glória enchendo a terra como as águas cobrem o mar. Quando isso vier, irmãos, quando isso vier, será o fim de tudo aquilo que nos separa, será o fim de tudo aquilo que nos angustia, será o fim de tudo aquilo que nos faz temer, para que possamos então gozar um começo que nunca se encerra. As primeiras coisas se acabam, as primeiras coisas se passam, e teremos aquilo que é último, que é final, que é cabal para sempre diante de nós. Um Feliz Natal a todos, uma excelente celebração familiar, e que acima de tudo, que esse Natal nos aponte para isso. Apocalipse 21 não é um texto muito comum de lermos em nossas celebrações de Natal com nossas famílias, mas talvez seja um texto bom para abrir na quinta-feira, na ceia, com seus familiares, com seus amigos, onde você estiver, seja presencialmente com as pessoas que você ama, seja por Zoom, por videochamada, se você estiver um pouco mais firme na questão do isolamento. De toda forma, Apocalipse 21 é um texto que tem que fazer o nosso coração tremer diante da certeza de uma promessa, de que esse nascimento dará para nós o iniciar de uma eternidade com Ele. Vamos orar e agradecer pela maravilha e pela promessa do Natal. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, nos humilhamos diante da grandeza da tua vinda. Perdemos a tua presença por conta do pecado. Ela nos é prometida como força ao longo de todo o Antigo Testamento e é manifesta e concretizada na obra perfeita do Filho, nesse momento escatológico que vivemos. Que nessa escatologia, Deus, possamos olhar para o futuro por uma presença que se manifestará para sempre em Cristo. Que o Deus presente, que o Deus conosco, que o Emanuel continue sendo o nosso foco, a nossa razão, a nossa esperança em tudo que fizermos, e que esse Natal nos mova para propagar a maravilha da mensagem de uma presença eterna numa nova terra com Ele para sempre. Leva-nos, Deus, onde quiseres, mas vá conosco, que então poderemos levar a tua mensagem ao mundo. Se nós oramos no santíssimo nome de Cristo Jesus. Amém e amém.